gente sabe que a gente encerra uma fase, mas a gente nunca sabe qual será a próxima. E eu fui passando por todo esse processo de uma forma bastante silenciosa. Num determinado momento eu entendi que a minha cabeça tinha que estar boa, porque se a cabeça não está boa, o corpo vai sofrer e você não consegue também tomar decisões, né, acertadas na vida. Eu vivi 35 anos junto com a Liz. Não foram, 35 dias. Então, tinha que ter um momento que eu tinha que decidir entre seguir a vida, erguer a cabeça ou pular dentro do buraco. Quando a gente perde uma pessoa, seja separação, seja por morte, a gente tem que reaprender a amar. A cicatriz, você pode olhar por dois lados, pela dor e pela cura. Aqui doeu, mas aqui também curou. Se Deus é amor, Ele quer que a gente seja feliz. E o direito que a gente tem realmente é de se importar com a gente, com a nossa felicidade. E a gente escolheu ser feliz. A gente escolheu seguir, escolheu ser companheiro um do outro. Bom, o Nilson ele veio para Sinop quando tinha 17 anos apenas. Vim sozinho, buscando uma aventura. Morava no Paraná, tentei estudar, mas como minha família não tinha condições, eu acabei que não conseguindo seguir nos estudos. Era muito difícil na época também, né? Muito complicado, não é como hoje. E aí vim com 17 anos e aventurando, sem saber para que ia acontecer. Vim para trabalhar numa relojoaria, onde eu tinha já um trabalho lá no Paraná. Vim trabalhar nessa relojoaria, mas cheguei aqui em julho de 86. Era um menino, 17 anos, né? Não sabia nem o que ia acontecer e nem o que eu estava fazendo aqui. Mas aí a vida foi mostrando que aqui Sinop, né, era o lugar que eu ia ficar. E passou pouco tempo, eu já tinha montado meu primeiro negócio. Desde os 11 anos de idade, eu tô dentro de uma relojoaria. Eu já trabalhava, na realidade, cuidando dos filhos da dona da relojoaria lá no Paraná. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a querer aprender a fazer joias. Eu era muito curioso na época, né? Um menino bem para frente daquela época. E comecei por curiosidade, aprender como se fazia uma solda, como se fazia um serviço básico, né? Na época era tudo muito manual mesmo. E daí eu deixei um período para estudar, mas como eu disse, eu não consegui. Eu fiquei um tempo em Curitiba, não tive sucesso, porque não tinha recurso para ficar também. Voltei na relojoaria, onde eu tive uma proposta com 17 anos de vir para Sinop para montar, junto com eles, para mim trabalhar de joalheiro, ourives, aqui em Sinop. Um pouquinho antes de eu montar a loja, eu me envolvi com uma pessoa, né? A Liz, eu tinha 19 anos, ela tinha 18 anos, a gente se envolveu, começou a namorar. E nesse meio tempo ela também veio trabalhar na mesma relojaria que eu trabalhava. Então a gente trabalhava, eu fazia joias, ela era vendedora. O meu ex-patrão teve problemas pessoais e acabou voltando. E eu, como estava namorando ela nesse momento, a gente estava namorando, eu resolvi ficar em Sinop, por conta realmente do namoro que a gente tinha. Aí resolvemos, enquanto namorados, abrir um negócio juntos. Foi em 1988 que surgiu a Nilson Joias. Uma portinha muito pequena, muito humilde, só tinha ferramentas mesmo. A gente só fabricava e consertava joias, não tinha nem uma pulseira de relógio para vender, nada, absolutamente nada. E nesse meio tempo, a Liz, que era a namorada, estava junto comigo, tentando também começar um negócio junto. Mas, como a condição financeira não era nem minha nem dela, era favorável, ela acabou que saiu
eu fiquei sozinho daí e ela foi trabalhar para um amigo meu, né? Continuei na minha lojinha, mas não tinha nenhum resultado, assim, era muito... Cidade também não oferecia condições, foi bem na época difícil da economia do Brasil, em 1988, quando teve plano Collor, enfim, aquela situação toda, com 9 meses mais ou menos, que foi em março, quando foi em dezembro, a gente descobriu que ela estava grávida. Aí não teve o que fazer. Falei, bora pra cá, agora vamos assumir as responsabilidades e vamos começar realmente, efetivamente, o nosso negócio junto. Agora ou vai, não tem a segunda opção. Né, ela me acolheu nesse período, eu morava nos fundos da casa dela, né, de favor mesmo, né, porque foi um começo bem complicado na minha vida, na nossa vida, mas nem por isso a gente desistiu de um sonho, né, desistiu de um sonho de crescer, de ter alguma coisa na vida, ter uma qualidade de vida que a gente não tinha, né, então realmente foi com muito trabalho, muito esforço e muita perseverança que a gente, né, foi seguindo e segue até os dias de hoje, né, a empresa aí já consolidada no mercado, tanto de Sinop como da região. Então a Liz, nesse momento, ela teve realmente uma participação importantíssima nesse processo. Tanto é que eu digo que se ela não tivesse junto, eu tenho certeza que não estaria hoje como a empresa ficou, né? Então a gente construiu realmente uma família muito bonita e uma família que muito, pode dizer que seria um exemplo e um espelho para muita gente, né? Porque nos dias de hoje realmente padrões de famílias é bem complicado, né? E a gente realmente teve esse cuidado de realmente manter os valores realmente que norteiam a nossa vida, o que a gente acredita, né? Os valores que a gente acha que são aquilo que deve ser, né? Conduzido realmente de uma forma bem tranquila, bem especial. Eu nasci em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e eu vim para Sinop em 1979, com 7 anos. Eu vim com os meus pais. Meu pai, filho de italiano, ele tinha o sonho de voltar a trabalhar na terra, e aí resolveu vir para Sinop. Foi um processo muito importante para mim, isso refletiu em toda a minha vida adulta e principalmente no meu trabalho, porque eu saí de uma cidade no Paraná, Marechal Cândido Rondon, toda estruturada, então eu ia de manhã para o colégio de freira, à tarde fazia aula de piano, minha mãe tinha uma loja de roupas, então assim, uma vida bem urbana, né? E quando nós chegamos em Sinop, falo que foi um presente de Deus, então comecei a ter contato com a natureza, banho de chuva, subir em árvore, mexer com barro, morar no sítio, enfim, foi realmente um presente de Deus essa mudança na infância. E isso refletiu também no meu trabalho. Eu falo que isso incentivou também a criatividade na infância. Minha mãe também sempre gostou de mexer com artesanato, então em casa sempre tinha uma tinta, um pincel. E ali eu comecei a fazer desenhos. Os colegas de escola gostavam dos desenhos. Ah, Mari, faz a capa desse caderno e tal. E aí eu continuei na minha adolescência também, fazendo alguns cursos que surgiam de pintura em tecido, pintura em gesso, pintura em tela. Porque eu sempre via as artes como algo de hobby, um lazer, coisas que eu gostava de fazer em outros horários. Tanto que eu tentei várias profissões. Eu passei num concurso de um banco, que na época era um ótimo emprego. Chamaram até o 10º, eu passei em 11º. Eu montei uma loja de decoração, não foi para frente. Eu fui trabalhar com decoração de festa infantil. Depois eu fui dar aula numa escola particular, de repente pararam de pagar o salário, enfim. Nada dava certo, até que um dia à tarde eu resolvi que eu ia abrir o ateliê. E aí eu passei no local, aluguei uma sala e naquela tarde eu resolvi que a partir dali seria voltado para as artes. E aí tudo começou a andar. Eu comecei a primeira fase do meu trabalho na temática amazônica e aí consegui algumas premiações fora. E depois, em 2006, veio o convite de Dom Gentil de Lázaro e Padre João Salarini, que é onde eu fui pintar a catedral, o primeiro painel de arte sacra.
Aí logo, meses depois, surgiu uma pós-graduação em Arte Sacra e Espaço Litúrgico em Florianópolis, fui para lá fazer. Depois fui para a Itália fazer parte técnica, né, mosaico, iconografia, desenho. E depois eu fiz uma pós também no Santuário de Aparecida em Mariologia, que é especialista em Maria, né, na Mãe de Jesus. Então hoje o trabalho ele se divide tanto na temática amazônica, como também na arte sacra. Casei cedo, casei com 20 anos, os filhos eu tive com 23 e com 25, criei os dois juntos praticamente, né? Foi interessante até essa relação da minha profissão, porque fui uma mãe que pude estar presente na vida dos meus filhos, eles estavam sempre comigo ali no ateliê, enquanto eu dava aula, enquanto eu estava pintando. Eu falo isso também, que isso foi um presente de Deus, poder estar com os meus filhos enquanto eu trabalhava, e vejo também hoje o envolvimento deles com a arte, com a criatividade, né, o quanto foi importante isso na vida deles. E a arte, ela sempre me acompanhou e eu falo que sempre foi uma das coisas que me estruturou, né? A arte é esse movimento que a gente expressa os nossos sentimentos, o que a gente está passando, a gente consegue colocar, muitas vezes, expressar o que a gente não consegue expressar em palavras, a gente expressa na arte. Eu falo que a arte realmente foi um grande presente em toda a minha trajetória de vida, né? Na arte a gente consegue expressar as nossas fases. Qualquer coisa, se eu me bananar, eu olho a minha cola, tá? Então, quando eu fui fazer vestibular, porque no meu tempo não era Enem, era vestibular, as minhas amigas falaram que eu era para ser psicóloga, porque eu era boa ouvinte. E aí, eu conheci a profissão porque minha mãe me levava em psicóloga. Sempre fui em psicóloga, né? Porque minha mãe achava importante ir. E aí, eu comecei, aí eu achei interessante, aí eu prestei vestibular. E aí, eu passei na Unesp. Aí eu fui fazer, sem conhecer direito, né? Porque quando você tem 16 anos de idade, você não sabe direito o que é nada. Uhum. Aí eu fui e comecei a gostar das disciplinas, achei muito interessante, muito envolvente. Eu achei que eu ia trabalhar com criança. Eu comecei a trabalhar com criança, até que um dia uma criança olhou para mim e falou assim: tia, você não acha que você é muito adulta para trabalhar com criança? Aí eu resolvi escutar aquela criança. E eu achei que mesmo que eu era muito adulta, sabe? E aí eu comecei a estudar a sexualidade humana. Aí depois da sexualidade humana eu comecei a estudar os casais, os relacionamentos, e eu me apaixonei. É muito desafiador, é muito difícil. Os casais é uma parte nova da psicologia, acho que deve ter o quê? No máximo aí uns 40 anos. Né? E eu acho apaixonante, porque são duas mentes, né? São dois mundos, dois universos, que a gente precisa entender para eles construírem uma vida junto. Moro aqui no estado de Mato Grosso desde 86, então faz um tempo. Foi aqui que eu estudei, fiz faculdade, me formei, constituí família e estou em Sinop. Hoje faz 22 anos. A gente costuma dizer que não é a gente que escolhe o direito de família. O direito de família é que nos escolhe enquanto advogados. E por que eu digo isso? O direito é muito amplo, são várias matérias que a gente trata, tem várias áreas que você pode atuar. E na faculdade, o direito de família é o que menos é atrativo, né? E na vida profissional, eu comecei atuando de forma generalista, então eu atuava em várias áreas, numa advocacia pouco especializada. E com o passar do tempo, foram acontecendo situações e mais situações que eu fui entrando cada vez mais no direito de família. E eu descobri que era o que eu realmente gostava de fazer. Era por essa área que meu coração tocava, palpitava. E foi a partir daí que eu comecei a fazer cursos de especialização voltados para a prática. E aí sempre aprofundando. Então, não basta somente falar sobre casamento. A gente fala sobre planejamento matrimonial, aí faz um outro curso de planejamento sucessório, vai entrando em minúcias da área para que possa atender o cliente sempre de forma mais especializada. A minha inspiração foi a Melissa, sabe?
Ela me fez um convite para a gente fazer um quadro bem legal, que é onde ela dá orientações para as pessoas. Ela convida alguns profissionais para dar orientações para as pessoas. Então eu já vi que isso já faz muito sentido para mim. Quando a gente terminou a conversa, que foi a filmagem desse trabalho lá para o meu Instagram, nós continuamos conversando. Eu falei assim, Ana, a gente precisa contar algumas histórias. E justamente mostrar para as pessoas que, independente do que ela está passando, existe uma outra possibilidade sempre. E aí a gente conversando, e as coisas foram fluindo, foram acontecendo, e aí nasceu o direito de sentir. E o nosso intuito é que as pessoas ouçam outras histórias e vejam, talvez, que aquilo que elas estão passando é somente uma fase da vida. A gente sabe que a gente encerra uma fase, mas a gente nunca sabe qual será a próxima. Então, uma decisão de você encerrar uma fase da sua vida, um dos fatores importantes é a gente parar e olhar para nós mesmos, né? A gente muitas vezes vive num mundo em que a gente olha tudo para o externo, como as pessoas vivem, como os outros vivem, as mídias nos levam muito a isso, a comparações, a olhar a vida dos outros que parece sempre perfeita, e de repente a gente tem que olhar para a nossa vida. Então, esse foi um processo que eu achei muito importante na minha decisão de mudanças de fase, de encerramento de ciclos, que é onde eu parei para olhar para mim mesma, onde eu parei para analisar e para, como se eu estivesse me olhando de fora, né? O que eu estou vivendo, o que eu quero viver, ou como isso, o que isso traz para a minha vida, isso está me deixando feliz. Então, olhar para isso. Claro que teve vários processos, eu fiz terapia, a terapia ajudou muito nisso, né? A gente tem que entender que existem profissionais que nos ajudam, que muitas coisas a gente não resolve sozinho. Nós temos que olhar para as nossas sombras e para as nossas luzes, então, nas duas situações. Mas a terapia ajuda muito nisso e é realmente a gente se abrir para o novo, um novo que é incerto, mas a gente realmente olhar para nós sem se importar muitas vezes com o que está em torno de nós. E para a mulher isso é muito difícil, porque nós trazemos muitos padrões, né, que vêm das avós, que vêm das nossas mães, né? Aqueles padrões de que a mulher que mantém o casamento, a mulher tem que cuidar porque tem que manter a família, a mulher tem que manter os filhos. Então, tudo aquilo vem no ombro da mulher. E a sociedade cobra muito essa postura da mulher, né? Eu sempre com o envolvimento também na igreja, a gente tem uns ensinamentos cristãos também que nos orientam. Então a gente tem que olhar para tudo isso e colocar na balança e perceber. E a gente só consegue isso com autoconhecimento, que é a gente olhar realmente para o que nós estamos vivendo, quem nós somos e o que a gente quer dali por diante. O que aconteceu com a nossa família foi uma coisa impensada que poderia acontecer. A gente só acha que acontece com o outro, só imagina que acontece com a família do outro, nunca espera que isso venha acontecer com a gente. Foi um baque muito grande, o chão se abriu nesse momento, né? Mas a gente não tem escolha, né? Foi realmente um acidente, um trágico acidente, sensibilizou muita gente, mexeu demais com a estrutura da nossa família, porque a Liz era realmente uma pessoa que ela é a mãezona da casa, ela cuidava de tudo, cuidava de todos, né? E isso, de certa forma, bagunçou muito a nossa rotina, o nosso dia a dia. Foi muito difícil quando aconteceu e para seguir os próximos passos. Porque se eu falar para você que existe uma receita de bolo, não é verdade, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma, cada cabeça vai ter um entendimento. Eu posso dizer que comigo não foi diferente do que aconteceu com uma maioria, o que acontece com a maioria das pessoas que passam por uma situação parecida. No primeiro momento, você tem que se apegar muito a coisas boas, para realmente não deixar com que
né, venha depressão, que venha sentimentos de raiva ou sentimentos diferentes que não te levam, não te ajudam a nada. Então eu me apeguei muito na espiritualidade nesse momento, e naquele momento me veio que eu precisava tomar um rumo saudável para a minha vida. A fé, ela me estruturou, ela me deu uma base para isso tudo. Mas foi realmente me aprofundando também um pouco mais no conhecimento cristão. Entender que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele quer que a gente seja feliz. Amor é felicidade, amor é você estar em paz. Então, como que eu estava vivendo, o que eu vivo, sempre olhar para isso, né? Para que perceber no nosso dia a dia como nós estamos. E eu sempre fui devota de Nossa Senhora desde criança. Eu lembro eu tinha 9 anos, eu rezava, nem era nem o terço, era o rosário, né? Uma devoção à Nossa Senhora muito grande. E eu tenho uma trajetória de vida sempre com a presença de Nossa Senhora em muitos momentos de ajuda, né, de socorro, de decisões. E eu sempre olhei para a vida dessa mulher, olhei para a vida dela e eu sentia que ela era uma mulher muito além do tempo dela, muito forte. Uma mulher que teve alegrias e teve dores. Uma mulher que ela teve dúvidas, que ela tem momentos que ela não sabia o que ela ia fazer e ela perguntava. Então, isso sempre foi me dando muita força do que era a vida de Nossa Senhora e como ela agiu e como ela, em muitos momentos, tem 2 passagens que diz que o que ela passava, ela guardava no coração. E eu fui passando por todo esse processo de uma forma bastante silenciosa. Não era de falar para todo mundo o que eu estava passando, mas foi porque eu sabia que teria que ser uma decisão minha e não da opinião dos outros. E a imagem de Nossa Senhora na minha vida era muito forte nesse sentido, sabe? Esse exemplo de mulher, né? De uma mulher além do tempo dela. E ela tinha uma família que era uma família onde o pai era adotivo, né? Então, assim, esses padrões que a gente vem trazendo e quando a gente olha para a Sagrada Escritura, para a vida de Jesus, para a vida de Nossa Senhora, a gente tem tanta coisa para a gente aprender. Então, a fé foi realmente a minha base, o meu alicerce, porque eu entendia que ser feliz é honrar a vida que Deus nos deu. Não cuidar da nossa vida é a gente não estar nem aí para o presente, que é a vida que Deus nos deu. Então, é o mínimo de obrigação que a gente tem, é ser feliz. Eu vivi 35 anos junto com a Anice. Não foram, 35 dias. Então, tinha que ter um momento que eu tinha que decidir entre seguir a vida, erguer a cabeça ou pular dentro do buraco e fazer o que eu acho que uma boa parte das pessoas fazem, né? Mas eu, seguindo exemplos de dentro da minha casa, seguindo exemplos de amigos próximos, de pessoas que eu convivia, que não conseguiram seguir a vida com uma certa normalidade, eu não queria isso para mim, e muito menos para minha família. Nesse momento eu pensava mais na minha família do que necessariamente em mim. Eu perdi quem era a pessoa que era o contato mais direto com meus filhos e a família e comigo. Então eu tinha que assumir esse papel. Então nesse momento eu entendi que o que eu deveria fazer era isso. Eu não tinha outra escolha. Eu não poderia escolher outra coisa a não ser levantar a cabeça, organizar a minha vida e seguir em frente. Não é nada fácil, mas não é impossível. Isso eu digo porque eu sou exemplo de uma situação que hoje eu me considero que eu tenho uma vida normal depois de tudo que aconteceu. Fatalidade, com certeza, mas eu não podia naquele momento e nem hoje fazer nada para voltar o tempo e nem desfazer o que aconteceu. Se fosse para escolher, com certeza eu não escolheria isso. Mas como eu não tenho opção de escolha, eu escolho o que eu vou fazer da agora para frente. A gente aprende, muitas vezes, que se a gente se aproxima da nossa vulnerabilidade, a gente fica fraco.
mas é muito pelo contrário. Quanto mais eu conheço as minhas vulnerabilidades, eu me aproprio daquilo e eu, tendo o meu autoconhecimento, eu posso ser sincero. Eu acho que o bonito da vida são as possibilidades de mudança. Em um momento você está passando o maior deserto da sua vida. E em outro momento você tem a chance de voltar a sorrir, olhar para um celular tocando e começar a sorrir porque você está feliz com a ligação daquela pessoa, por aquela mensagem. Eu tenho certeza que as atitudes que eu tomei depois que aconteceu foi o que me deu tranquilidade para mim assumir um novo relacionamento. E sabia que, no meu caso específico, eu não ia viver sozinho, não ia viver sem uma pessoa, né? E muito menos viver pulando de galho em galho, que eu acho também que isso não é o meu perfil e não é isso que eu queria para minha vida. Então, mediante a essa situação, com a cabeça equilibrada, eu sabia que eu precisava de uma pessoa boa do meu lado. Porque é o que eu penso, é o que eu quero para os meus filhos, é o que eu quero para os meus amigos, é o que eu quero para minha família, né? Ter pessoas boas do nosso lado. E eu sabia que isso seria uma forma até mais leve, mais tranquila de eu poder, como todos me conhecem, basicamente conhecem a minha história, sabe do que eu fiz, do que eu passei, do que eu fui e que eu sou. Então eu sabia que se eu tivesse alguém que fosse parecido com o que eu penso, seria mais fácil das pessoas até aceitarem, porque infelizmente nessa situação tem muitas pessoas que julgam, muitas, só que as pessoas não vivem o que a gente vive, elas não sabem o que acontece sozinho à noite na cama, quando você põe a cabeça no travesseiro. Então é fácil você julgar, falar assim, olha lá, o cara tá acabou de falecer a esposa, já tá com outro relacionamento. Ah, olha, aconteceu isso e já tá tudo normal. Não é bem assim, não é assim, né? E não tem um prazo certo para isso acontecer. No meu caso, realmente não demorou muito tempo, foi 1 ano e meio depois do acontecido, né? Assumi um relacionamento, né, sério, uma pessoa boa, né, como eu disse. Então, eu tive quase, na maioria das vezes, um apoio incondicional de todas as pessoas. Tanto que conhecia eu, como quem conhecia a Mari. Bom, como a decisão de encerrar um ciclo na minha vida foi algo muito bem pensado, muito bem analisado, como eu disse, com ajuda também, para que eu conseguisse ver isso de uma forma mais clara. Toda essa decisão, ela trouxe um amadurecimento também. Então, após o encerramento desse ciclo, eu estava estruturada, eu tomei uma decisão realmente quando eu senti que estava preparada para isso. E ali se passaram muito tempo, vários meses, em que eu não estava ligada a nenhum novo relacionamento, não era a minha intenção. Eu até brinco, às vezes, com as minhas amigas, que eu estava num apartamento, morando sozinha, às vezes os meus filhos vinham me visitar, meus pais também vinham, mas quando eu ficava sozinha, não era uma solidão, não sentia uma solidão, eu estava bem, porque eu estava nesse processo de autoconhecimento, de autoanálise, né? De realmente honrar a vida, né? De buscar, de fortalecer a minha fé. Então eu brinco que às vezes eu fazia a mesma aposta para mim mesma, sozinha, então curtindo esse momento. Então foi uma coisa muito natural, assim. Quando eu e o Nilson começamos a conversar, porque a gente já sabia da existência um do outro desde a adolescência, há muitos anos, né? Só não tínhamos contato, nunca tínhamos conversado. E quando a gente começou a conversar, foi um processo muito tranquilo, assim, muito lento, né? De conhecimento, de fases que a gente foi passando,
a gente foi se conhecendo devagar, e eu acho que tudo isso foi me abrindo, porque eu não tinha intenção de ter um relacionamento logo, realmente foi algo que aconteceu, e hoje a gente sabe que foi os caminhos de Deus, os caminhos de Nossa Senhora, que foi nos levando a esse encontro, foi fazendo com que a gente iniciasse uma conversa. E assim, e a forma do Nilson também respeitar toda a fase que eu estava passando foi muito importante, né? Esse respeito ao feminino, né? Às fases da mulher, a esse novo momento foi muito importante para que aos poucos eu começasse a perceber que ali poderia nascer alguma coisa, né? Que ali a gente começou a perceber a conexão que a gente tinha, como era tudo muito parecido, o que a gente gostava, a forma como que a gente gostava, que a gente agia, era muito parecido, era uma sintonia muito grande, sem nenhum tipo de convívio, sem nenhum tipo de contato ainda por conversas a gente foi percebendo, e então foi uma coisa muito natural, assim, sabe, muito tranquila, sem expectativas, assim, sem ansiedade, foi algo realmente muito especial. Quando a gente perde uma pessoa, seja separação, seja por morte, a gente tem que reaprender a amar. E o principal fator que às vezes as pessoas se pegam é medo de sofrer. Elas ficam com medo de passar tudo aquilo de novo. Então ela precisa fazer uma cura interior, até mesmo para ela saber que se ela recomeçar novamente, ela não vai estar traindo o passado. E ela precisa fazer igual o Nilson e a Mari falaram, com muita clareza, que eles precisaram se tratar do autoconhecimento. Eles falam muito certo isso, eles colocam até em equilíbrio, né? É a fé, a rede de apoio e o conhecimento emocional. Então, assim, para a gente conseguir se reconectar com o outro, primeiro a gente precisa aprender quem é a gente, reconectar, cuidar das nossas dores. Eu amo pessoas, eu lido com pessoas todos os dias. Eu amo conversar, eu amo entender a história delas. E em muitos casos, a pessoa chega no meu escritório destruída. Eu olho para ela e ela muitas vezes ela não consegue, primeiro, ver nada de bom na história dela, ela não consegue imaginar uma saída para aquela tristeza que ela está vivendo. E eu penso assim, poxa, se ela soubesse, eu vejo tanto potencial, eu vejo tantas possibilidades para um recomeço. Só que para que essa pessoa chegue nesse recomeço, ela tem que se curar. Eu conheço a Mari já há mais de 30 anos. Né? Não é uma pessoa desconhecida para mim. Né? Nós não tínhamos nenhum tipo de contato. Né? Eu conheço ela da profissão dela e de alguns momentos que a gente convivia junto, porque ela é uma pessoa pública e eu também sou uma pessoa pública. Né? Eu participava muito de eventos, inauguração, né? Sei da pessoa, sei do comportamento, eu sei de como ela conduzia, né, a vida pessoal dela, né? Não na intimidade, lógico, mas o que a gente viu, o que a gente sabia, que era uma pessoa realmente direita, decente, do bem, né, de família, inclusive. Pessoa que não tinha absolutamente nada, ninguém para falar nada dela. Então não foi uma coisa que eu me aventurei para minha curiosidade. Não. Foi bem significativa a forma com que a gente se encontrou. Porque nós começamos a conversar no final do ano, conversar assim, realmente de trocar mais contato. Com 15 dias a gente já estava namorando. Então a coisa aconteceu de uma forma assim, muito rápida, mas a gente sabia o que a gente queria. Então não foi uma aventura momentânea. Tanto é que nem era isso que ela queria e muito menos isso que eu queria. Né? Se eu fiquei esse período todo sem relacionamento com ninguém, é porque quando eu assumisse alguma coisa, ia ser alguma coisa mais
mais significativa. E com a Mari, essa possibilidade de abertura de uma nova fase, de um novo amor, de um novo relacionamento, de novo recomeço, acho que foi muito fácil, porque mesmo a gente não tendo nenhum contato antes disso, a gente é muito parecido em muitas coisas. A maioria das coisas que ela gosta, eu gosto também. É bem interessante isso. Né? E eu sabia que, como eu falei, eu não ia viver sozinho. Então eu me dei essa oportunidade de ter um recomeço. Essa maturidade no novo amor, depois de meio século de vida, é maravilhoso, porque a gente já tem noção dos nossos erros e acertos. Nós não temos vínculos que nos prendem, porque muitas vezes os relacionamentos são arrastados por anos, as pessoas estão infelizes, e ele é arrastado porque já tem tantos anos de casado, então agora aguente. Então, vários aspectos, às vezes tem famílias que os próprios filhos cobram, né? Às vezes não respeitam que existe um ser humano, um pai e uma mãe que precisam ser felizes, né? Então, ao contrário, eu tive muito apoio dos meus filhos, né? Muito respeito a toda a situação, né? Então, assim, eles tiveram uma maturidade maravilhosa. Os meus pais também tiveram uma maturidade maravilhosa, assim, de olhar para toda essa situação e apoiar, né? E entender o contexto. Então, eu acho que esse relacionamento, ele traz tudo isso. Nós unimos duas famílias diferentes, mas que se conectam, que se respeitam, que se conhecem aos poucos. Nós aprendemos no dia a dia, nós temos muitas coisas em comum, uma conexão muito bonita, mas nós temos também uma maturidade para lidar com as situações, né? Para saber o que fazer, o que não fazer, né? E como eu disse, a gente não tem um vínculo obrigatório, nada. Nós estamos juntos porque nós queremos estar juntos, né? Então, porque é especial isso. E olhar para o futuro que a gente ainda tem, né? E o que nós queremos curtir de família, de amigos, e aproveitar o tempo nosso. Eu acho que a maturidade traz isso. Não tem mais a insegurança, né? Motivos que às vezes na juventude são tão bobos, que num relacionamento que podem prejudicar, que hoje você olha e fala assim, isso não tem importância, né? Isso não tem tantas coisas mais importantes para serem vividas. A gente passa a entender o que é essencial, a gente passa a entender o que é único, o que é importante, e não são grandes coisas, né? A gente entende que um relacionamento ele é construído de pequenas coisas. E eu acho que uma também dos elementos que a gente, até eu e o Nilson conversamos muito sobre isso, importantíssimo, que é até uma frase tão comum que os jovens escutam desde o início, mas que é fundamental, é o diálogo, né? É a conversa. E hoje a maturidade traz isso, um diálogo sem medo de falar, sem medo de ser julgado, né? Sem medo de, isso eu não posso. Não, se fala, se abre, se expressa o que sente, né? A gente estar duas pessoas maduras, não tem medo de mostrar as sombras e as luzes, né? A gente mostrar que a gente tem defeitos, que a gente tem problemas, mas que a gente tem também qualidades, e a gente se abrir para isso. Eu acho que a maturidade traz todos esses presentes e a gente consegue um recomeço assim, com muita qualidade, e uma palavra que a gente fala muito também, com muita paz. Então, o amor na juventude, na maturidade, ele não muda. O que muda realmente é o amadurecimento, tá? Se dentro, não importa se você tem 20, 30, 50, 70 anos, se você consegue ter um diálogo, ter uma escuta ativa, conseguir conversar assuntos desafiadores e difíceis, não tem idade. O amor, ele precisa de verdade. O amor na maturidade, ele tem tudo para ser muito mais leve, porque a gente precisa levar em consideração que as pessoas já tiveram experiências. A gente precisa pensar que se as pessoas tiveram experiências prévias, a chance de um amor maduro ser muito mais leve, muito mais feliz, muito mais tranquilo é muito grande. Costumo dizer que a cicatriz você pode olhar por dois lados. Existe uma ambiência em qualquer cicatriz. Você pode olhar pela dor e pela cura.
aqui doeu, mas aqui também curou. E seja através de uma morte ou depois de um divórcio, existia um luto. Aquela pessoa já vivenciou um luto. Então ela tem tudo para esse amor maduro saber exatamente o que ela quer, o que ela está disposta a enfrentar, o que ela já não tem a menor paciência para lidar, o que ela não quer para a vida dela, o que pode ser permitido, o que pode ser negociado, o que não pode, como ela vai lidar. Se ela tem filhos, como ela gostaria que o outro parceiro lidasse com os filhos dela. Então, isso também vai fazer com que ela lide com os filhos do parceiro da mesma maneira. Então, um relacionamento maduro, eu acho que ele não tem a euforia e ele tem a experiência. Jamais pensei que um dia isso iria acontecer da forma que aconteceu, mas quando aconteceu, eu sabia que era o melhor que tinha que ser feito naquele momento, foi a forma que a gente fez. Então, eu abri meu coração e respeitando tudo, como eu já falei, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tudo que aconteceu na minha vida, eu abri o coração e dei uma outra oportunidade para mim seguir a vida com uma pessoa bacana do meu lado e ter uma companheira mesmo, uma chance para ser feliz novamente. Então eu vejo que o Nilson, ele quebrou tabu, sabe? Ele mostrou pra gente que homem também sente, que se aproximar das vulnerabilidades não deixaram ele mais fraco, deixam ele mais forte, mais sábio, para saber qual decisão ele quer, qual escolha ele quer para a vida dele. Porque aí, ele sabendo nomear o que ele está sentindo, ele sabe fazer o que ele quer com a vida dele. E eu vejo isso muito, né? Que às vezes as pessoas confundem, né? Como se homem não pudesse sentir certas coisas, porque é homem, tem que ser forte. Forte é uma coisa, né? E sentimento, nomear sentimentos é outra coisa. Às vezes você saber se aproximar dos sentimentos, chorar, ficar triste, isso que é ser forte. Eu acho que alguns padrões que a sociedade impõe é que às vezes a pessoa passou de 50, 60 anos, ela já vai para uma aposentadoria e é como se a vida parasse por ali. Mas os sentimentos continuam. A vontade de ser feliz continua, né? Mas muitas vezes ela é calada por muitos padrões. Então é silenciado essa permissão de ser feliz. E viver um novo amor já na maturidade traz essa verdade, né? E vem muito claro isso, o quanto a gente pode ser feliz, o quanto a gente tem tempo ainda e o aproveitar realmente o tempo que a gente tem e que o amor não é diferente. Ele não é diferente da adolescência, talvez ele até melhor que a adolescência, porque ele traz essa paz, essa tranquilidade, essa maturidade, né? A gente vive realmente o que é importante. Então, eu acho que esse recomeço, ele é uma permissão, e uma permissão que todo mundo pode viver, né? Então, realmente é algo que a maturidade nos traz de presente, e o amor não tem idade, não tem. Podemos viver ele a qualquer momento. O que eu percebo atualmente é que esses novos casais, eles são muito melhor acolhidos, muito melhor recebidos pela família, pela sociedade, pela comunidade religiosa que eles fazem parte. Então existe uma abertura para que eles se sintam à vontade e daí então se sintam pertencentes. E o direito que a gente tem realmente é de se importar com a gente, com a nossa felicidade, com o nosso futuro, com a nossa expectativa ainda e projetos e querer seguir a vida. Então é um direito realmente que a gente tem e que a gente tem que realmente valorizar o que a gente sente. Se a gente viver de julgamentos ou do que os outros acham, aí a gente vai realmente cair naquela vala comum que a maioria das pessoas caem, né? Que não se importa com o que sente, sim o que os outros sentem por você. Então nós realmente tivemos a coragem, como você disse, de expor isso publicamente. Não adianta a gente querer também que as coisas sejam conforme imponham o que a gente acha que é mais bonito para os outros.
e sim o que a gente quer, o que a gente sente e o que a gente realmente cobra o nosso direito de ser feliz, o direito de viver, o direito de seguir, o direito de ter um recomeço, o direito de poder fazer o que a gente gosta sem ficar preocupado com o que os outros pensam. Nós somos uns seres que estamos constantemente em evolução. Então, eu falaria, não tempo certo, né? Eu falaria assim, tempo sincero. Se a gente for sincero com a gente vai saber o que dá e o que não dá e o que a gente tem para dar para o outro, porque primeiro a gente precisa dar para a gente. A gente não consegue começar um relacionamento ou qualquer que seja o que for sem a gente estar tratado, curado. Os traumas, eles podem serem esquecidos, não, mas eles podem ser curados. E a gente não precisa ir para um outro relacionamento, para um novo relacionamento todo ferido. Eu acho que o primeiro passo é realmente esse autoconhecimento. Porque enquanto nós estamos preocupados com o externo, nós não estamos olhando para nós mesmos. Então, independente de homem ou de mulher que esteja passando por uma dificuldade no relacionamento, o primeiro passo é olhar para si mesmo. É buscar uma terapia, se não conseguir sozinho, buscar uma ajuda para que consiga interiorizar e ver o que realmente está passando, ter um autoconhecimento. Eu acho isso é fundamental. Que a partir daí, você se conhecendo, você vai saber o que você quer. Não, eu acho que aqui esse caminho que eu quero, não, eu quero escolher outro caminho, aí vai vir com muita clareza e com muita segurança. Eu acho que isso é o principal, que quando você vai tomar a decisão, você está seguro ou segura do que você quer, porque você já fez todo um processo de amadurecimento que só surge com o autoconhecimento. Eu acho importantíssimo nesse momento as pessoas se permitirem. Porque eu escutei isso, não foi uma nem duas vezes. Eu tive realmente um momento que eu falei, tá bom, isso era para acontecer, como aconteceu, e tá bom, né? E eu ouvi isso de pessoas do meu lado, que são pessoas importantes nessa trajetória, porque também você, dificilmente, sozinho, você consegue passar por essas fases e ter um resultado que hoje que a gente tem, por exemplo, né? Eu falo em ajuda realmente de profissionais, né? Família é importantíssimo, está do teu lado, você está convivendo junto. Amigos, sem dúvida nenhuma, é o que te dá realmente uma sustentação ali pro dia a dia, mas o que realmente mexe com a gente de uma forma é a ajuda de profissionais. Eu tive um acompanhamento de psicólogo por um bom período, né? Hoje eu estou bem tranquilo, né? A gente vai porque tem o dia a dia da gente que é meio que uma loucura e está tudo certo, mas é uma soma de fatores. Você se entender a situação, você saber que isso tem que ser vivido, você aceitar que você tem que passar por isso e você aceitar a ajuda de pessoas. Porque daí eu escolhi o que eu queria, eu escolhi ser ajudado, eu escolhi abrir meu coração, eu escolhi conviver com a situação que eu tinha que conviver, que foi a morte da minha esposa, a morte da minha netinha. Então eu escolhi conviver com essas situações. Ninguém chegou para mim e é assim, não, eu escolhi. E essas escolhas são realmente difíceis, mas não impossíveis. A gente realmente tem que entender que a vida, se você está aqui, porque você tem um objetivo e tem uma missão. Se você está aqui hoje, vivo, respirando, olhando o sol todo dia, porque você tem uma missão ainda para cumprir. E eu escolhi viver bem. Escolhi viver com a minha família, escolhi viver com meus amigos, escolhi viver com meu trabalho, escolhi viver com uma pessoa do meu lado. Então foram escolhas que eu fiz e eu tenho certeza que foram as melhores escolhas que eu poderia ter feito. E até que Deus permita que a gente possa viver essa felicidade,
esses momentos tão agradáveis juntos, a gente vai seguir e vamos se servir de exemplo para as pessoas, estamos aqui. Mas não é por isso que a gente está junto, é porque a gente resolveu que é isso que a gente quer. E um detalhe, tá? Que isso é o que a gente combinou desde o primeiro dia, antes da gente fisicamente se envolver. Que tudo que fosse acontecer com a gente teria que ser puro e verdadeiro. Isso Essa foi a regra que a gente impôs para nós dois. Foram as 2 palavras iniciais antes da gente chegar perto um do outro. Isso aí Tinha que ser puro e verdadeiro. Então, isso já resume muita coisa.